Depois de episódios de guerra, hoje viemos em paz. Hoje a gente não veio pra brigar, né, Jordan? Não, de Hoje a fato, gente veio duplinha em pra pair programming hoje. trazendo conhecimento, né? Que Exato. é a nossa função, né? Cagar um pouco de regrinha, ensinar umas coisinhas e ser feliz. Basicamente, né? É isso aí. E hoje, além disso, fardados, É isso aí. né? Aí, ó. Hoje de gala, né? Traje de No gala. último episódio a gente falou que a gente ia ter um evento, que ia ter surpresa. Tá aí. De lá a gente estreou nossas camisetas lá no evento e hoje esse é nosso uniforme, a nossa farda, camisa de guerra para nossas gravações agora. E chique, né? Estampa nas costas, e cheio. Já recebemos elogios, inclusive, né? Exato. Sobre as camisetas. Ficamos muito felizes aí. Recentemente, fresquinho, viemos de um evento, né? Aqui em Porto Alegre, TLC Deploy. Podemos ver, né? Pessoalmente, algumas das pessoas que nos acompanham aqui também. Acho que é outra experiência super ímpar pra gente, né? Um primeiro evento. Após o projeto tá tracionando aí, né? 175 inscritos. E Acho subindo, que uma e super subindo, e marca, né? subindo, E subindo, e e subindo. subindo. Então, super feliz. Mas, sem enrolação, sei que tem muita gente nova aí no vídeo, não quer ficar vendo muita festinha, Não quer saber de gracinha, história, não quer roupinha. saber quem é o Não quer, Jordan, quem né? é o George, não interessa, não interessa. Viu a thumb, achou da hora e quer saber. Quer saber o que, Quer Jordan? saber o Quer quê? saber o que é rules? O que são skills? De onde vivem, do que se alimentam, onde encontramos, quando Tá usamos? todo mundo E falando hoje, disso. O que de fato é isso? e hoje, quem não sabia vai saber e quem sabia vai saber mais ainda. É isso aí. Concorda? É isso aí. Videozinho rápido para ir direto ao ponto, que é justamente o que a gente tá buscando. Então, vamos lá. Hoje quem vai estar na operação e pilotando o compartilhamento de tela é o Georges, porque especificamente hoje, agora o vídeo vai ficar datado, mas está acontecendo um negócio no cloud, onde os tokens estão sendo queimados de uma maneira absurda. E se tu usa o Twitter ou se tu usa o cloud de alguma maneira, tu sabe que isso está acontecendo. Então, basicamente, eu torrei os meus tokens ali naquela janelinha de algumas horas que eu tenho do uso, né, daquelas horas ali, de uma maneira completamente bizarra. Então, eu consegui gerar a codebase do que a gente está fazendo, que inclusive vai estar aberto para a galera usar. Consegui gerar as coisinhas que a gente precisava, mas não consegui gerar o resto. Então, de novo, nossa dupla em ação, cada um faz uma parte. Felizmente, um de nós é vagabundo que não trabalha e não usa o Cloud Code e tá aí, tem disponível, né? É Bora uma lá, bela dupla, bora lá, né? compartilha. Mas bora, vamos começar por onde, né? Basicamente, então, para explicar, né, o conceito de cada uma dessas coisas, a gente ficou pensando muito, até no evento a gente debateu muito sobre a gravação desse episódio, né? A gente queria trazer esses conceitos, mas a gente também acha que ficar só aqui elucubrando e falando o que é uma coisa, o que é outra, é meio não tão palpável, né? Sim. Então, para nós, acho que nada melhor do que demonstrar e ilustrar o que é cada uma dessas coisas na prática. Vamos botar no código, vamos botar para rodar, vamos mostrar, né, rodando, vamos mostrar o que entrega, o que não entrega, que eu acho que fica muito mais fácil e direto aí para todo mundo tangibilizar as coisas, né, as ideias e tudo mais. Mas Jordan, conta aí um pouco aí pro pessoal que tá acompanhando o que é basicamente, né, esse código que está aberto aqui no meu VS Code, né? O que em cima de o que, de qual matéria-prima aí a gente vai trabalhar essas definições de rules e skills. Vamos lá, a gente criou um projeto, tá lá na org do Membrane, vai estar na descrição aqui, que se chama GitScribe. O que o GitScribe faz? Ele resolve duas dores que nós, software engineers, temos. No caso, nós, o George não está incluso nisso, né? Porque ele é head, né? Então não sofre dessa dor, não é um mero dev que nem a gente, que tá aqui ouvindo e assistindo. Mas, cara, brincadeiras à parte, que é o lance? O GitScribe, ele gera, tu coloca ali, tu faz o setup de basicamente duas coisas nele. Tu vai colocar uma chave de API, nesse momento ele está configurado o OpenRouter, mas é bem fácil de trocar para qualquer outra coisa, pode ser
Enfim, você pode botar o provider que você quiser, mas botamos ali o Open Router. Você vai botar uma chave de API e depois tu vai botar o token do teu Git caso tu esteja usando um repositório privado, mas esse é opcional porque tu pode usar um repositório aberto. E o que ele faz? Ele basicamente, a partir do repositório que a gente bota, ele vai olhar ali os seus commits, as suas branches, e basicamente a partir dos commits que a gente selecionar, de branch, de feature, de release, enfim, ele gera para a gente tanto release notes com IA a partir desses commits, ou do branch, enfim, ou ele gera uma descrição de PR para a gente, que é basicamente duas dores que a gente tem aí hoje. Sempre fica naquela dúvida, né? Como é que eu faço um PR muito bem documentado? Então, tem N formas de automatizar isso, mas a gente queria criar uma code base para esses vídeos que a gente vai fazer, então, basicamente, a ideia foi criar esse projeto open source com dores reais do dia a dia. Então, geração de release notes e outra de descrição de PR. Aí, Diógenes, fazendo um disclaimer, galera, como eu e o Diógenes, como ferramenta pessoal, nós dois pagamos o cloud, no plano que a gente tem, que é o Pro, não tem como conectar uma API externa nele. Então, executando o projeto aí, dá para fazer toda a parte de botar o repositório, de ver os commits, mas a geração das informações em si com a IA não está funcionando ainda, porque a gente não tem essa chave, mas porque a gente está querendo mostrar aqui no vídeo, de explicar aqui no resumo, é o cloud/skill e cloud/rules e skills, não vai ser problema. Então, Jorge, coloca o repo do main branch aí pra galera ver, só executando isso. Boa. E aí só mais um disclaimer, né, sobre isso que o Jordan trouxe. A gente gosta, né, e acredita muito também na questão de comunidade open source, né? Então, a nossa ideia é deixar esse repositório público para quem tiver tempo, interesse, quiser criar mais conectores com outros provedores de LLM, daqui a pouco com outros repositórios, né? Ter também para Bitbucket, GitLab, sei lá, FTP, SSH, tudo aí que esse mundo Nossa. tech muito louco usa, né, pras coisas, assim. Então, a ideia é construir. Quem tiver interesse, né, quiser participar, vai ficar aberto. Vamos construir junto aí, né? Daqui a pouco vamos ir além, vamos vamos criar ali um plugin Git Scribe no VS Code, por que não, né? Para nos ajudar nessas gerações também automáticas. Acho que é um case super legal, tá? Mas demonstrando assim um pouco das telas do que o Jordan falou, né? Então a gente basicamente tem um release notes, onde a gente pode carregar aqui um repositório, né? Sendo ele público ou privado. Depois a gente vai ver que tem umas diferençazinhas quando ele vai para um para outro. Ou fazer descrição de PR, mas ele segue a mesma dinâmica de copiar aqui o link, né, do repo que a gente está falando. Aqui na engrenagemzinha, basicamente, é onde a gente faz o nosso setup. Então, considerando aqui um Open Router, por exemplo, né, para vocês poderem selecionar múltiplos modelos a partir de um único pagamento, vamos dizer assim. Selecionar o modelo dentro do Open Router que vocês estariam usando e um token pessoal aqui do GitHub, caso vocês estejam vinculando a um projeto privado. Aí é necessário ter esse token, se for um projeto público, indifere, né? Por isso que ele está marcado como opcional aqui, tá? Show! Vou pegar aqui o nosso link, então, do GitHub, lá dentro do main branch, rapidinho, só pra gente demonstrar. Main branch e Git aqui. A gente vai colar, prefere descrição de PR ou release note, Jordan? Cara, eu dizia pra tu pegar o do Rinha de IA que tem mais commits, você vai ficar mais bonitão. Ó, boa. Esse aí tem um só tá com o first commit. Rinha. Boa. Bota aí. PR ou release notes? Release notes. Mais bonitão. Boa. E agora? Agora é que são elas, hein? Mas é verdade. O Vibe Code funciona ou não funciona? Na minha máquina funciona. Como ele não detectou em nenhuma branch, porque a gente está comitando tudo direto na main, ele tem esse use case aí que eu vai codei, então vamos nessa. Ó, e aí está os nossos commits. Não é que funciona o Vibe Code, cara? Confia, cara, confia. Eu usei SDD para fazer, cara. Spec Driven Development. Pior que usei mesmo. Futuro vídeo, não vamos gastar pauta agora. Boa.
Mas basicamente, então, puxou, né, toda a nossa trilha aqui de commits dentro da main, como o Jordan explicou, porque a gente não tem outra branch aqui, né, só o main branch, entendeu? E já assinou, né, botou aqui o nomezinho de cada um, quem fez, quem não fez, o texto que a gente deixou ali no episódio, né, basicamente para cada um deles. E beleza, essa é a feature que a gente tem. Mas o que que a gente vai fazer em cima disso, senhor Jordan? Bora lá. Então, começando com CloudMD, que também é Rules. Que também é a mesma coisa que Rules, eu sempre vou falar. Eu sempre acho que eu tô falando errado, porque eu vou falar skills e eu me atrapalho, que nem eu tava falando antes ali. Mas em resumo, o que que é? O CloudMD, ou Rules, eles são coisas que, ele, por default, é sempre o ideal que ele seja pequeno. Por quê? Porque ele está sempre executando. Ou seja, todos os prompts que serão gerados na tua janela de contexto do teu Cloud Code, ele sempre vai estar usando o que está definido aí como base. Ou seja, aí tu faz as definições gerais do teu projeto. Então, por exemplo, a tua stack técnica, a tua arquitetura, regras do projeto. Eu acho que esse CloudMD, vou ser bem sério, esse CloudMD que tá aí, a gente vai codou, tá? Então, não tá o estado da arte, mas aqui é justamente só pra gente fazer as definições para vocês entenderem o conceito e como isso funciona. Aí, Jorge, eu vou pedir só para tu descer um pouco aí, que em resumo como a gente estava, como eu estava mencionando para vocês, ele executa em todos os prompts, ou seja, sempre que tu estiver pedindo alguma coisa na janela de contexto do Cloud Code, ele vai levar tudo que está aí em consideração. Então, Diogenes, tu tem alguma ideia aí de algo para mostrar para a galera executando? Tenho, e também queria só adicionar mais uns 2 centavos, né, nessa explicação do Jordan, que ele trouxe uma palavra que ela é super relevante e é super importante que todo mundo entenda, né, o que que é quando a gente cita, que é janela de contexto. Por que que isso é importante pra gente? Porque já tem vários estudos que comprovam que a gente consegue usar efetivamente, se eu não me engano, são 40% em torno, sem nenhuma perda de informação dentro da janela de contexto. O que que é a janela de contexto? A gente vai estar interagindo, por exemplo, aqui em cima do chat do Cloud Code, nesse menuzinho da direita, e toda a interação, todo o token, todo o código que for processado, ele vai ocupando um espaço, vamos pensar assim, na memória, né? Então eu tenho um limite de memória dentro dessa conversa. E varia bastante por modelo. Então tem modelo que tem 200 mil tokens, tem modelo que tem 500 mil tokens, 480 mil tokens, tem modelo que tem 1 milhão de tokens de janela de contexto. Então é basicamente a quantidade de tokens que cabe dentro dessa minha sessão, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né? Então, até se alguém já se deparou, né, de estar executando o código aqui, estar conversando com o chat, e ele dizer que ele vai fazer uma compressão no contexto, na sessão, ele justamente vai tentar resumir todo esse histórico de conversa, de alguma forma, né, usando alguma técnica da ferramenta, e ele vai começar um novo contexto, iniciando desse resumo de toda a conversa que tinha do contexto anterior. É uma forma, né, que as ferramentas em geral conseguiram fazer para tu não precisar interromper e perder aquela sessão que tu tinha na conversa, tem que começar uma completamente nova, mas ele também não é o ideal, porque normalmente quando a gente faz essa compressão, a gente vai perder algum nível de detalhe de tudo aquilo que já vinha sendo construído. Então é super importante a gente ter uma gestão eficiente de janela de contexto, porque quanto menos token eu tiver na minha janela de contexto, é mais garantido que o modelo ele vai considerar todos os detalhes que eu tenho até então. Então isso é um ponto super importante da gente sempre considerar e estar de olho quando a gente estiver interagindo assim com alguma IA generativa, né, para gerar o nosso código, que é o quanto que eu já estou dentro de uma mesma sessão consumindo daquele contexto. Por isso que também vem da prática boa, assim, de não passar o dia todo trabalhando em cima de uma mesma sessão, né? A cada trabalho que fizer, começar uma nova sessão, limpar aquela sessão, até quando a gente faz
usa no modo pleno e depois do planejamento vai fazer a implementação, é uma boa prática limpar e começar a implementação do zero, porque justamente é bom não usar, né, nem próximo do limite de janela de contexto que a gente tem. Uhum. Beleza? Até porque, adicionando a discussão, o Cloud Code ele tem uma autogerência de quando tá chegando aí, mas daí é um problema, porque se tu deixa estourar o limite da janela de contexto, ele mesmo vai se gerenciar para limpar algo, tu vai tá partindo do princípio que ele tá sabendo o que ele precisa excluir. Então, é difícil ele definir o que ele acha correto excluir ou não, então é um problema. Então, nunca opere isso aí. E aí, só para finalizar de fato da questão do Cloud MD, uma coisa que é muito importante levar em consideração é que ele é uma instrução. Ou seja, mesmo que tu defina isso e ele vai levar isso em consideração em todos os prompts que tu estiver gerando dentro do Cloud Code, ele ainda está na janela de instrução. O que eu quero dizer com isso? Que não significa que ele não vai ignorar o que está ali. Se tiver um contexto complexo, se tiver a tua janela estiver muito complexa, se tiver muitos tokens, pode ter algum problema de alucinação, enfim. Então, sempre pensa que o que está ali é uma instrução. Se tu de fato tem alguma coisa que seja negociável ali, aí a gente tem os hooks, mas isso daí é um papo para um outro vídeo. Mas eu acho que um insight bom, Jorge, isso que eu tiro do Cloud MD é o seguinte: é como se fosse um onboarding de um dev. A gente vai passar as regras, passa a definição, mas não significa que a pessoa de fato vai seguir o que está ali, por isso que precisa revisar. Mas é uma maneira de tu dar esse ramp-up do que é importante a ser seguido, sabe? Exatamente. E isso reforça também o ter esse tipo de arquivo enxuto, né? Porque às vezes tu vai fazer ele tão grande que, primeiro, tu vai consumir tanto tua janela de contexto e, segundo, que tu pode até ter definições contraditórias, né? Tu pode ir na parte do documento por um caminho e daqui a pouco em outro que contradiz, e aí ela vai sempre, de alguma forma, tomar essa decisão, né? E pode ser uma decisão que não é mais alinhada com o que precisa. Então, ter esse arquivo enxuto, assim, ele é vamos dizer assim, uma boa prática, né? Uhum. Pra gente poder ter uma eficiência ali de geração de código, de um código alinhado. Mas beleza, vamos botar a mão na massa aqui e vamos demonstrar, né, na prática como é que essas rules vão estar rodando, operando, e se de fato elas vão funcionar, né? Se a gente ver aqui, tem uma instrução bem clara que diz que a gente nunca pode armazenar uma chave de API em variáveis de módulos constantes no topo de arquivo ou em qualquer lugar que não seja local storage. Então vamos tentar aqui via nosso chat, né? Passar uma instrução dizendo que eu quero salvar no meu arquivo, em algum arquivo aqui, vamos dizer assim, minha chave, né, de API de acesso aqui, em vez de salvar lá no local storage, né? Então vou dizer assim, vamos adicionar minha chave A1, B2, C3, D4 e 5 no arquivo. Eu vou até usar o arroba para ele saber do que eu tô falando. No arquivo storage.js. E vou deixar o edit automático para ele nem me perguntar, só ser feliz e sair codando que nem um louco. Pensando, né? Fazendo a gracinha dele de dizer que ele tá fazendo uma coisa em várias línguas diferentes para prender nossa atenção. Mas, basicamente, o que ele falou foi exatamente o que a gente tinha. Inclusive, ele explicitou aqui pra mim do que ele estava se referindo, né? Então, não posso fazer isso. As próprias regras no projeto, aqui na linha 27, me proíbem de armazenar ou de hardcodar a chave. Se eu preciso fazer isso, né? Se eu preciso cadastrar uma chave, eu tenho que ir via interface, né? O meu settings, lá o botãozinho que eu mostrei da engrenagem, ou persistir ela no local storage usando um set key e um get key, tá? Então, basicamente, ele seguiu a regra que a gente tinha definido aqui dentro do nosso arquivo de regras, né? Antes de pular para skill, uma coisa também que eu queria pontuar é que, como a gente está usando o Cloud Code, esse arquivo de rules, ele é o cloud.md. Mas todas as outras IDEs, ferramentas, providers, eles têm a sua definição de rule que não vão ser um arquivo .md. Por exemplo, o GitHub Copilot ele tem um copilot-instructions.md. O Codex vai ter um outro arquivo. Então,
cada ferramenta vai ter sua nomenclatura, mas no fim do dia a regra geral, né, Pensando das em rules, fundação, é elas tudo isso são aqui, né? iguais. Exatamente. Mas beleza, Jordan. Se as rules elas vão estar sempre aqui, elas vão definir as regras do projeto, o que são as skills, né? Onde é que elas se encaixam? Qual é a diferença da proposta? Porque me parece que rules já resolve, se não 100% dos meus problemas de manter o meu código alinhado com o que eu preciso, muito perto disso. Concordo, concordo. Vamos lá, eu também fiquei. ah, Demorou, digamos assim, a fazer sentido na minha cabeça quando eu comecei a estudar sobre isso, quando veio o zoom dessas features do Cloud Code. Mas em resumo se vocês pararem para pensar em todo esse contexto de desenvolvimento com IA, a gente sempre cai no problema de tokens, de janela de contexto. E isso por N fatores, seja por custo, por alucinação, por estourar a janela de contexto, por estourar o limite de tokens diários, enfim. Tudo gira em torno dessa questão de tokens. Acho que isso já é muito claro para todo mundo. Para que servem as skills? As skills servem para a gente ter pré-definições, então pensando na forma de usar, na forma de definir, é muito parecido com isso que a gente viu agora de rules no Cloud MD. Então, por exemplo, essa questão de nunca armazenar algo numa chave de chave de API ou de variável de módulo dentro do Storage JS poderia ser algo a estar numa skill. Só o que muda na skill de bate-pronto, assim, pensando na rule? A skill ela carrega sob demanda. E aí você se questiona, pô, mas como que carrega sob demanda? Como que eu sei quando que eu vou ter que executar ela? Eu que vou invocar? Não. Quando a gente quer invocar algo na mão, digamos assim, para isso a gente tem os Cloud Commands, que também é um vídeo para o futuro, não vamos queimar a pauta agora. As skills, elas rodam, como é que funciona ela rodar sob demanda? O Cloud, ele tem uma maneira basicamente, ele vai ler o cabeçalho disso que tu definiu ali na tua skill. Eu sei que tem, George, uma margem segura de não sei quantos caracteres que estão definidos ali, mas eu sei que, basicamente, como eu vibe codei com o próprio Cloud Code as skills, então eu sei que elas estão tão ok, mas a galera vai pegar a ideia. Em resumo como as skills ela tem o cabeçalho que é pequeno, então, entenda-se que se ele vai pegar só o cabeçalho para ler e ele é pequeno, é controlado, não vai gastar tokens, então não é uma preocupação, e ele vai ver esse match. Por exemplo, eu posso ter uma skill que significa adicionar novo modelo. Nesse nosso caso aí, que é adicionar um novo modelo de IA, que é justamente mais uma opção ali do Open Router de modelo de IA. E aí a gente tem essa skill. Abre aí para nós, Jorge, para a galera que daí fica mais palpável. Boa. Skills, elas também vão seguir um padrão independentemente do provider que a gente estiver usando. E normalmente eles são ponto, o provider, Cursor, Claude, GitHub, o que for. E a gente vai ter uma pastinha skills lá dentro. Uhum. Aí pegando esse gancho aí do adicionar modelo, abre um para nós aí, abre ele. Aí segue essa estrutura. Então tu vai ter skill, tu tem tipo a pasta que é, digamos, pensando como se fosse um use case, mas é uma coisa bem direta assim, skill.md. O que é esse nosso caso? Ó, ele tem essa estrutura inicial dele, name, description, o argumento, ele tem basicamente esse contrato que se define dentro da skill, e depois o que vem é aquele padrão no arquivo Markdown que a gente define, seguindo aquela mesma ideia das rules e tudo mais. O que está escrito aí? Então, nesse nosso caso sempre que a gente adicionar um novo modelo de LLM no Git Scribe, que é a nossa plataforma, sempre que o usuário pedir para adicionar, incluir alguma coisa que envolva essa questão de um novo modelo no Open Router, essa skill ela vai ser carregada sob demanda. E aí que entra todo esse lance do porquê que a skill é interessante. Porque imagina a gente ter toda essa definição, que é um arquivo grande, imagina se isso estivesse definido lá dentro do Cloud MD, que é rule. Isso estaria sempre sendo executado e carregado em todos os prompts, ia gastar uma quantidade de tokens absurda de uma maneira desnecessária, porque isso não é uma informação relevante o tempo inteiro, ela é relevante às vezes. Daí que nascem as skills, para executar sob demanda. Então, quando a gente estiver solicitando algo na janela de contexto
que o Cloud Code fizer um match com essa description que a gente definiu na skill, ele vai carregar ela sob demanda naquela janela de contexto e vai fazer o que tem que fazer. Perfeito, vamos botar na prática, ver se não é só xalalá do nosso lado, Jordan. Bora, mas abre uma nova janela aí, porque a gente testou o Arun em um, skill em outro, né? Vamos dar sorte pro azar. Boa, seguindo boas práticas aí, ó. Vamos abrir uma nova janela. Eu vou abrir meu repositório, vou botar assim Open Router Model ID, só pra gente poder ver, pegar aqui, enfim, um outro ID do que a gente não tem, né? Até pra mostrar aqui pra todo mundo, mas os modelos que a gente tem carregado aqui é Llama 3.3, DeepSeek, Mistral, Qwen, GPT-4o e 3.5 Haiku, né? Vamos pegar aqui um ByteDance, modelo para geração de vídeo. O que tu acha, Tenho Jordan? certeza que isso não existe, eu nem vi isso não na minha vida. Pô, é um vídeo muito bom de geração de vídeo, hein? Quem não viu, vale a pena procurar no Twitter. Vou botar aqui então, vamos adicionar um novo modelo com o seguinte identificador. E pau na máquina. Bora. Vamos ver se ele vai carregar a nossa skill. Ó, o Claude quer usar uma instrução de código de um arquivo de uma skill. Você quer adicionar? Sim. E aí é legal que ele já vai mostrando, né? Ele nunca deixa a gente no escuro. Sempre quando ele vai pensando assim, ele vai tomando uma ação, vai fazendo uma atitude, assim, vamos dizer, né, na execução que ele tem, ele sempre nos mostra. Então pode ver que ele carregou a skill de exato nome do que a gente queria, né, enfim, do que a gente estava tagueando e procurando ali, que é o Edge Model. Então, como o Jordan falou, nesse momento aqui na parte de raciocínio que ele fez em cima dessa pergunta, o que na prática o modelo ele fez? Ele veio nessa pasta de skill, ele identificou que a gente tinha 3 skills cadastradas, ele olhou para essa parte aqui do arquivo, que é o cabeçalho que a gente chama, né? Tem uma série de valores que a gente pode preencher aqui, além do nome, da descrição, das tools que essa skill pode usar. Né? Exato. Exatamente isso. E aí ele vai ver dentro desses cabeçalhos qual que skill que ela se encaixa melhor com a demanda que eu estou dando aqui. Como a gente falou sobre adicionar um modelo, faz muito sentido ele ter escolhido essa skill, né? Porque a descrição dela é justamente essa. Adiciona um novo modelo de LLM ao Git Scribe. Então ele deu um match direto, né? E aqui ele já veio pegando todas as definições que ele tinha de conhecimento e foi lá e O Georges, fez a alteração do que a gente pedia, uma né? Diga. coisa legal pra mostrar pra galera. Sobe ali a janela do prompt ali. Ó, se vocês verem, o primeiro passo, ó, é basicamente esse skill, ele monta como se fosse, entre aspas, um plano de execução, porque ele dá ali passo 1, 2 e 3. O passo 1 dele é, leia o arquivo tal e identifique tal coisa. Se vocês verem ele no Cloud, na janela do Cloud Code, depois que o Diogenes deu o ok, que ele aceitou a skill, olha o que foi a primeira coisa que ele fez. Ele leu o arquivo settingsmodel.js, que de fato era o primeiro passo que estava definido na skill, e ele veio fazendo exatamente step by step que estava definido ali. E é justamente assim que a skill funciona. Boa. Então, basicamente, aderente, que é o que a gente precisava, já carregou, já fez tudo bonitinho, e se Deus quiser, a gente vai abrir aqui, dar um refresh, e a gente vai ter já o Seedance 1.5 Pro carregado ali pra gente usar, tá? Mas beleza, ok, entendi, né? Rules são coisas ali, informações, regras que eu vou carregar sempre, independente do que eu estiver fazendo, eu vou sempre atrelar, vou trazer esses tokens para dentro da minha janela de contexto que eu estiver executando, e skills eu vou ter uma execução mais sob demanda, vamos dizer assim, né? Mas, Jordan, e se eu quiser criar uma skill ou importar uma skill, como é que eu faço? É complexo? Preciso ligar pro suporte técnico? Não, é de boa. Preciso falar com o Elon Musk? É de boa. Inclusive, para tu fazer uma boa skill, pra ser bem honesto contigo, eu pediria pro próprio Cloud fazer. Sendo extremamente sincero. Vamos fazer aí uma skill forma. Sei lá, de padrão de tela. Abre uma... Eu tenho uma outra sugestão. Bora.
Porque eu acho que a gente usar, né, a IA sempre para gerar o nosso conteúdo, ela é ótima, ela vai saber muito dos padrões que a gente precisa, mas quando a gente fala em skill, tem uma coisa que eu acho que potencializa muito o uso da skill, que são repositórios de skill. Então tem N por aí, tem o da Tech Leaders Club, que é top demais, tem o GitHub Copilot Awesome, que tem também uma lista de skills, tem o agent-skills.md, então acho que tem várias skills que elas já estão prontas, desenhadas e muitas delas testadas, Uhum, que a gente pode trazer para dentro do nosso projeto em poucos minutos e usar. uhum. O que que tu acha da hora da gente puxar uma aqui para dentro Baita e, ideia. e ver se funciona? Pensa, Boa? seguindo a tua linha de raciocínio, quem usa dessa forma, pensa assim, ó, se isso já está em repositório oficial, já está validado, já está no workflow de alguém, alguém já usou e tudo mais. Porém, entretanto, contudo, todavia, se tu tem uma skill de algo extremamente, o contexto do trabalho é muito complexo, tipo assim, não é coisa genérica, assim, tipo, monta tela X, não sempre foi criar um componente faz de tal maneira, se for uma skill extremamente alinhada a algo específico da tua regra de negócio, também pode pedir pro próprio Cloud Code ali que ele vai estudar para você. Mas o prompt bem basicão, assim, tipo, me forneça uma nova skill com o intuito de tal e tal coisa. E ele vai gerar para você, sabe? Mas coisas técnicas no geral que são usuais para todos, vamos pensar assim, essa dica do Georges aí é o Grêmio. E também nada impede de pegar como base uma skill já pronta e trabalhar em cima dela. Daqui a pouco afinando, né, pro seu necessidade, pro seu E digo mais, comportamento. usando o próprio Cloud Code para ele refinar isso para o seu contexto. Pega uma base, usa ele para refinar com as alterações que tu quer, remove X coisa, adiciona Y, enfim. Esse é o limite. Boa. Eu vou puxar desse repositório que eu acho bem legal, assim, que é o Awesome Cloud Skills. Então ele já tem 144 skills prontas que a gente pode pegar, usar de maneira super simples, tá? Então tem de tudo aqui, tem vários filtros que a gente pode estar aplicando para o que a gente quiser fazer. Então, skills para fazer test-driven development, systematic debug, brainstorming de ideia, escrever planos. Mas eu, particularmente, quero puxar para a gente testar essa skill aqui, ó, Front-End Design. Pra tu ver como a Então, quando gente eu tá clico nele, alinhado, né, cara? Aquela ideia que eu falei era de fazer um de pro front-end, tu me puxa esse. tá tudo conectado, meu amigo. E aqui, o legal de usar esse do Cloud Code Skills aqui é porque a gente já pode usar lá os slash commands, né? Que nem o Jordan falou que a gente vai falar num próximo vídeo, para tu já instalar ele de maneira automática, tá? Mas como existem outros repositórios que vocês também vão poder buscar skills, eu vou fazer de um outro jeito que ele vai ficar meio que agnóstico, vamos dizer assim, ao que a gente precisa. Então, independentemente se puxar de um outro repositório de GitHub Copilot ou um outro repositório mais agnóstico de tecnologia, mas que tenha umas skills, essa outra técnica aqui ela vai funcionar, tá? Que é basicamente o quê? Aqui nesse caso eu clico na skill, vai me jogar aqui para dentro de basicamente um repositório no GitHub dessa daqui é da Anthropics, que vai ter o arquivo e basicamente o que a gente mais precisa é desse arquivinho MD aqui. Então a gente pode abrir ele basicamente, vamos pegar uma visualização raw dele, que vocês vão ver que é basicamente uma mesma ideia do que a gente tinha ali dentro dos nossos arquivos gerados de skill. O que a gente vai fazer? Vamos copiar aqui de uma maneira bem rústica, vamos dizer Esdrúxula. assim, esdrúxula. E aqui a gente tem que basicamente fazer o quê? Criar uma pasta. Então a gente vai criar aqui um front-end, tudo junto, design. E aqui dentro eu preciso só criar um arquivo chamado skill.md. Eu colo ela, vocês vão ver que é um padrão aí, tá? aqui, então. Só tem uma coisa ali, dá uma subida ali. Na linha. Lá, ela sobe tudo. Na linha 4 aí, essa questão da licença aí, como a gente não puxou esse licença TXT, isso aí. Só para evitar que dê algum problema ali quando a gente invocar ela, né? Vamos fazer, como somos pessoas corretas, nós vamos trazer inclusive o licença. Vamos fazer direito, né? Não queremos processo, recém chegando nos primeiros 200 inscritos. 200 inscritos.
O jurídico agradece. Eu acho que License.txt eu tá não sei se aqui. ele olha pro que na dúvida, né? Agora sim, A meu gente não filho. vai usar comercialmente falando, tá tudo certo aí. Boa. O problema é a gente bilar. O problema Perdão é ser chato bilada. aí, perdão Bilou. ser chato. Não, certo pelo certo, né? Justo. Mas beleza. Já criamos a nossa pasta verdinho, mostrando que não é fake, não é truque, não é gerado com IA. Nessa imagem que vocês estão vendo, de fato tá aqui um arquivo novo que a gente criou. E vamos pedir o quê, Jordan? Vamos pedir para ele fazer um redesign no nosso sistema? Pode ser, alterando, sei lá, a cor primária. Vamos fazer um redesign na nossa, no front-end da nossa aplicação. Bora. Será que ele já vai identificar? Tá em inglês lá, aqui tá em português. Será que essa tal de IA ela é Ih, já inteligente? foi, ó. Já catou ali, já. Já Já foi, foi. já foi. O bichão é sinistro. Ah, é diferenciado, é diferenciado. E ele vai, né? E o bicho Ah, tá vai. com o edito É. automático ali. É fé, Não, fé. aí é brilho nos olhos, né? O poder da fé. Eu escutei, eu não sei se foi num podcast, num evento, enfim, mas eu vi uma citação que eu achei muito engraçada, que a pessoa falou que os agentes de IA são basicamente desenvolvedores, assim, inspirados, né, muito motivados, que entregam muita coisa, mas que estão sob efeito de entorpecentes, né? E alucinógenos, e é muito Não, real, né? faz sentido. Pô. Eu consigo entender essa analogia. Dá pra tangibilizar, né? Total, total. E o bichão já meteu até Tailwind no nosso projeto. Tu vê que ele é front-end mesmo, né? Nossa. Front-end tem esse mal, né? Tudo que ele faz, ele tem que enfiar o Ele tem que Tailwind. deixar mais complexo do que realmente precisa, né? Foi isso que é o que tu quis dizer, só não teve coragem, né? Não, eu disse que front-end gosta muito de Tailwind. Inclusive, gosto É que no muito, fim do né? dia é a tua classe, né? Mesmo tu sendo o head, é a tua classe. Né? Exato, exato, exato. E outra, né? Aí, ó. O que é Tailwind pra quem sofreu com Bootstrap? Então. E agora eu te pergunto. Cara, o que é Tailwind pra quem veio antes do Bootstrap, né, Jorge? A gente viveu isso aí, Nossa. pô. Nossa. Pra quem ficava fazendo media queries na mão, lembra? Ficava aumentando e diminuindo telinha pra ver quando que era o breakpoint. Pra depois Cara, criar o media é quase query. 2 horas da manhã, cara. Não estraga minha noite. Tô tão feliz aqui Ai, gravando, cara. Não ai. faz isso. Tu vai sonhar com Bootstrap e jQuery de mãos Nossa, eu não vou dadas. dormir. Vou abrir mais um energético e vou ficar em claro essa noite. Não posso correr esse risco. Bah, tá louco. Tu vai traumatizar o teu condomínio, cara. É isso que eu O te meu digo. super jambalaya. Mas é isso, e aí, eu quero agora usar esse tempo, enquanto ele tá aqui nos enganando e dizendo um monte de palavras que a gente não entende, que quem chegou até aqui, né, e estiver nos assistindo, comente o que vocês fazem enquanto a IA tá gerando código pra vocês. A gente grava vídeo, que a gente tá fazendo aqui agora, né? A gente grava vídeo, exato. Mas eu acho que devem ter respostas bem variadas por aí, cara. Total. Desde rolar o feed do Instagram, mandar mensagem pra mãe. Deve ter muita coisa, É cara. verdade. Fazer um café. A galera deve aí Fazer gosta de um fazer uns café café. diferenciado, que tem que pesar e moer a parada toda, né? Então, Deve ter gente que abre o cursor do lado pra fazer o side job, né? Pra fazer o segundo emprego em paralelo. ih, cara. Ih, Denúncias. ih. Essa época já passou da galera aí. Não tá mais. E essa nunca esteve tão em alta o multijobs Sério, pô? na nossa classe, cara. Com Ô, certeza. louco. Se eu tiver errado, eu tô louco. Entendeu? Eu real achei que
que não... Se quando a gente tinha que suar código, escrever todo ponto e vírgula, toda a interface, Mas, toda mas assim, ó, a a galera tá só reclamando de service, layoff toda a aí, pô. repository. Não, mas isso aí Ah, é pô, tudo IA ó, generated. aproveitando aí enquanto a gente tá falando aí, a gente recebeu um comentário no nosso último vídeo que era do Automotivon. Eu acho que é assim que fala o user, não sei falar. Se não tem esse nome aí, peço desculpas. Que agradeceu aí nosso conteúdo, perguntou nosso stack principal que a gente estava usando, deixou como sugestão a diferença da gente estar usando o Cloud Code via CLI e via IDE, para ver se tem a mesma qualidade. Então a gente vai estar usando isso nos próximos vídeos, que a gente falou que tem que trazer questões de hooks, questão de commands, até algumas outras coisas que a gente também pensa em fazer de SDD aqui. Aí com certeza a gente vai fazer esse deparo aí. Vamos fazer de novo uma rinha minha do George, mas não somente de IA, mas sim de maneira de usar, que alguém fica no CLI e outro plugado na IDE, a gente vê de fato o que gera diferente de um ou não, se tem diferença ou não. Então, obrigado por essa dica aí, valeu por acompanhar o canal e com certeza vamos fazer. Boa. Eu vou dar um pitaquinho, assim, dois centavinhos, aproveitar que a gente tem esse tempinho sobre isso. Eu tenho usado bastante via CLI, não o Cloud Code, mas o GitHub Copilot. Mas da experiência CLI versus a experiência de UI, a única diferença que eu senti, que eu acho relevante, mas é que eu tenho uma sensação de que via CLI as coisas acontecem mais rápidas. O processamento é mais rápido, é tudo mais Uhum. direto. E faz sentido, né? Imagina, pô, eu precisar carregar toda uma UI, ela tem um custo, por mais que seja uma UI simples, que nem aqui, mas tem toda uma renderização, né? Ah, renderiza o calculating, renderiza aqui a caixinha do write_tabs.js. Lá no CLI não, né? Texto, basicamente a saída que tem, ele vai dando um texto mais ou menos formatadinho, uma corzinha ou outra. Então eu sinto que ele é um pouco mais rápido. Ah, Gil, é uma grande diferença que vai mudar a minha vida. Talvez no acumulado de meses, tu vai somar, vai dar ali um dia de eficiência, 2 dias de eficiência a mais. Talvez. Mas não é uma coisa super impactante. Então quem tá na UI não tá perdendo tanta coisa assim, mas a experiência de codar no CLI, pra mim, ela é mais fluida. Pelo menos me dá essa sensação mais de Isso aí fluidez. é tu que quer ser hacker que tá com o terminal aberto. É, fora o coeficiente de hack, né? Já viu o hacker usando UI? Não, né, pô? Cara, Nem usando ó, vou Windows, te né? dizer, eu nunca usei o Cloud Code via CLI. Opa! Pode dizer que eu nunca usei nas primeiras versões do Cloud Code, eu estou usando ele, sabe, a versão 1 alguma coisa, para você fazer o setup, mesmo que você estivesse usando no Visual Studio Code, tu tinha que fazer o setup via terminal. Então, eu dava pelo menos o hello do Cloud Code no terminal eu fazia. Mas não tá no meu workflow de desenvolvimento do dia. Mas é isso, cara. E olha que eu sou um cara que gosta de CLI. Nesses 11 anos aí, eu nunca usei nenhum client de UI do Git, sabia? A vida toda no terminal, me acostumei assim, e assim eu estou. Muito bem. E também, aproveitando o teu gancho, né, que tu falou sobre os próximos episódios, a nossa ideia é começar uma série focando muito em Cloud Code, como a gente está vendo e até as nossas rinhas ali mostraram, né, o Cloud Code hoje ele praticamente imbatível assim, né, em É o várias Grêmio. temáticas, uso, features e tudo mais. Então a gente quer começar a esmiuçar mais, né, algumas temáticas. A gente resolveu começar por essa parte de rules e skill, que a gente vê que tá mais latente, a gente acha que é super importante também, né, para as pessoas que estão usando, para os times que estão usando, acho que é super relevante. Mas a nossa ideia é que os próximos vídeos vão seguir essa mesma linha, aonde a gente pega um projeto, alguma coisa, e vai trabalhando em cima dessas temáticas, né?
Ó, vamos ver se o build E, compila. gra- Essa e parte grandes chances sempre dá um desse frio na projeto ser espinha. o Gitstribe. A gente vai continuar Grandes operando o e-rei e chances. tal. Bora! Bora, que eu quero ver. E reforçando, né? É um projeto para todos nós, né? É um projeto da comunidade, vamos dizer assim, É né? isso aí. Se quiser compartilhar a chave com nós, Quiser fazer o Pix, vamos dar um npm install, bonitão, os packages bonitões. Ó, até rodou, hein? bora. Tamo no jogo, e agora? Cara, ele não mudou absolutamente nada do nosso layout, mas em questão de disposição, mas ele deu uma cara mais old school, Ficou vamos dizer mais assim. vintage, né? Mas Ficou mais vintage, né? Uma pegada eu gostei, mais tá? Eu sofisticada, mais gostei. Peaky Eu Blinders. gostei, eu gostei. Gostei. Pode comitar isso aí lá no Reflado. Essa é a versão atual. Vamos comentar? Bora! Gostei. Mudou todas aqui, botou uma paleta de cores nesses tonzinhos mais Bota o link amarelos. do repo ali. Te digo mais. Aí, suas Vai chaves. naquele repo do Anthropics, que tem um monte de commit. Vamos ver como é que ele fica com uma lista grande. Aí que dá o medo. Eu acho que é o skills aqui, ó. Aí, Bora. Bom, Anthropics. ó. Ó, Aí já deu aquele outro use case que eu te falei, ó. Como não tava tudo na main que nem o nosso, ó, vamos pegar o Klazuka. até a main. Ó, 23. Ó, ó. ó, até rola, Ah, rapaz. Até rola. rapaz, confia no meu. Ó, próximo vídeo, SDD. Porque eu fiz isso aí em 20 minutos deu certo. Bom, fechou, cara. Mas Pode tá aí, comentar aí, eu gostei. né? Gostei do resultado. Gostei do resultado. Funcionou. A gente não mudou nada dessa skill que a gente trouxe aqui do Awesome Skills do Cloud Code, basicamente. Ela tá aqui, bonitinha, colocamos. Depois que a gente colocou esse arquivo aqui, a gente pediu para ele fazer um rebrand, né, um redesign ali em cima da nossa página. Deu uma cara bem legal ali, um toque bem legal. E é É isso, isso. né? Tem várias e várias outras skills para vocês explorarem. Tem uma skill que eu gosto bastante, aquela do Scholar Draw, sei que o Jordan também gosta Sou bastante, fã. de gerar diagrama automático, depois ele salva um arquivinho na raiz do projeto, e ó, filé. Eu sei que tem também uma de Drawile, para quem gosta de fazer arquitetura, fazer diagraminha, ele também faz. E tem pra tudo, gente, tem pra tudo. Explorem, testem, né? Eu gosto de, sempre que eu conto um pouco assim da minha experiência com IA, eu gosto de deixar bem claro que a gente não quer aqui dizer pra vocês como fazer. A gente quer, acho que, ser a porta de entrada, talvez, né? O primeiro passo, aquela primeira fagulha pra aguçar a criatividade de todo mundo e para que vocês peguem toda essa ideia que a gente trouxe sobre skill, sobre rule, quando usa um, quando usa o outro, e estendam pros seus dia a dias, né? Testem coisas, testem skills, testem, peguem prontas, mudem, gerem com IA, pensem assim, fora da caixa, Exato. né? Uma área, vamos dizer assim, né? Um ferramental muito novo para nos apoiar quanto a código. E tem muita coisa já que está se estabelecendo, mas também tem muita coisa que ainda ninguém pensou, que ainda ninguém criou, que tenho certeza aí que tem muita coisa legal ainda que ninguém pensou, que dá para pensar e implementar e com certeza vai melhorar aí o dia a dia de vocês, beleza? Beleza. Esse E aqui, aí, Jordan? cara, só pegando o gancho aí pra finalizar. Acho que IA ainda tá muito. Mesmo já tendo bastante coisa consolidada, a gente ainda tá muito em experimentação. Então, justamente porque o que era verdade semana passada não é mais verdade hoje, porque tudo muda muito rápido, mas deu para ver, sei lá, vamos botar aí de uns 4, 5 meses para cá, desde que o Cloud Code de fato, entre mil aspas, parece que ele venceu essa batalha e se consolidou como a ferramenta que a galera adotou e curtiu. A gente consegue cada vez mais ver essas padronizações acontecendo e de fato começar a tomar as coisas como verdade, né?
mas a gente ainda está em constante experimentação em laboratório. E o Membrane que a gente traz aqui para vocês nada mais é do que o laboratório que a gente usa para testar, do que a gente usa para estudar, para aprender, e tentando fazer esse share knowledge de alguma maneira. Então o Membrane nada mais é do que isso. Pode ser que, sei lá, que daqui a 3 semanas, 3 meses, tudo que a gente mostrou aqui nada mais existe. Porque agora criaram uma outra ferramenta que tu pensa, ela lê a tua mente e gera tua skill, sei lá. Mas brincadeiras à parte é isso, sabe? Então não é definição aqui, sabe? É share knowledge do nosso laboratório, sabe? E aí, George, eu te pergunto, qual que é a tua mensagem de commit? Cara, a mensagem de commit é use skills. Na minha opinião, é a bola da vez, é o que traz um bom gerenciamento de contexto. Então, hoje, até nos meus projetos, eu não costumo usar rules, porque eu prefiro não onerar essa memória já por default. Acho que mesmo se é uma regra, assim, acho que faz sentido, às vezes, separar regras por contextos, né? Regras de segurança, regras de front-end, daqui a pouco de back-end, regras de gerenciamento de estado. Então, segmentar as regras Uhum. para que eu possa vir carregando elas conforme necessidade, do que de fato ter uma única rule que eu vou ter uma certeza que ela está sempre sendo carregada, né? Então, é uma coisa que faz sentido, assim, pro meu uso, mas acho que não riscaria do caderno, né, as rules. Acho que elas têm a sua funcionalidade, vamos dizer assim, e depende da natureza de cada projeto, né? De cada projeto tem a sua necessidade, sua demanda, e a gente tem que trabalhar muito o nosso senso crítico de saber assim, ver, não, beleza, eu entendi para que isso serve, eu entendi para esse outro ponto serve, e agora, dado aqui o meu contexto, o meu cenário, eu vou ponderar o que acaba fazendo mais sentido pro meu dia a dia, né? Acho que no final do dia, o nosso papel, né, nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, é um pouco isso, né? Ter essa tomada de decisão, né, em tudo que a gente faz. Então, essa é a minha mensagem. Crie uma skill. Eu A, comentaria a, isso, minha, a Jordan. minha mensagem pega muito grande com a tua, mas eu resumo ela numa pequena frase só que serve para tudo era da IA agora. Aprenda a fazer barra avaliar boas documentações. Apenas. Que vai servir para tudo isso aí. Mas, nesse contexto aqui, faça uma skill. Ou copie uma, mas crie uma. Enfim, você entendeu o conceito de faça nesse caso. Valeu, falou? Fechou? A gente está muito feliz aí pela repercussão dos vídeos, a gente está começando a pegar mais views, a gente está começando a pegar mais inscritos, a gente está super feliz. Então, se chegou até aqui, quiser também dar essa força pra gente, se inscreve, comenta, a gente adora do fundo de coração, assim, receber comentários de vocês, saber o que tá fazendo sentido, o que não tá, o que vocês têm ideia de próximos vídeos. E é só o começo, né? A gente não vai largar esse osso, a gente faz porque gosta, a gente tá aqui quase 2 da manhã, os dois podres de cansado, porque a gente gosta. A gente não ganha nenhum dinheiro, inclusive a gente gasta Muito dinheiro pelo com isso, contrário. porque a gente gosta, né? A gente gosta de estar aqui conversando, trocando ideia, tá entregando alguma coisa pra vocês, né? Que acaba de alguma forma fazendo sentido. Então, seria muito bacana, assim, se a gente pudesse também contar, né, com a inscrição de vocês, com o like de vocês, com o comentário de vocês e fazer cada vez mais chegar a mais pessoas, né? E também convido todo mundo a pegar que o repo vai estar na descrição, fazer fork, fazer commit, comentar, estender, botar mais provider, não ser só o OpenRouter, botar Cloud, botar OpenAI, botar Olema para rodar local. Vamos transformar em algo, né? Vamos fazer um plugin de VS Code, vamos fazer. Só vamos fazer, Bora. não sei o que, Bora. mas vamos fazer Bora. junto, né? Essa é a ideia. Bora. Beleza? Fechou, valeu. Aquele abraço. Até a Até próxima. mais. Valeu.